Saudações rubro-negras, todo mundo meio estarrecido, meio assustado com a invasão russa em território ucraniano. A comunidade brasileira de futebol está bem preocupada, existem 30 brasileiros disputando o ucranianozão. E aí muita gente acabou me perguntando: Vinícius, será que o Flamengo de repente não pode ajudar? Existem jogadores de qualidade lá, o Flamengo não consegue repatriar algum ou alguns? É claro que reforçar o time é um tema menor nesse momento, também para ajudar, mas é claro, poderia também ajudar a reforçar seu time, seria uma coisa que acabaria atendendo a essa emergência aí desses atletas. Bom, aí eu resolvi fazer um levantamento, quem são esses jogadores, quais as situações e se existe precedente. Alguma vez algum jogador já conseguiu se desligar de clubes em zona de guerra? Então é isso que a gente vai falar no vídeo de agora, mas antes deixa eu fazer o pedido de sempre para você, não custa nada e me ajuda muito. Já deixa o seu like, se você gosta desse tipo de conteúdo, você é rubro-negro, já se inscreve no canal e aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos. Vinícius, quem são os atletas que estão lá? São 30, eu não vou falar o nome de todos eles, principalmente porque alguns deles não são muito conhecidos, né? São jogadores que saem muito jovens, a Ucrânia contrata jogadores ainda na base aqui, então o jogador mal faz 16, 17, 18 anos, já está vendido para muitos clubes aí da Ucrânia. A Ucrânia tem um campeonato com poderio financeiro legal e alguns times grandes lá têm predileção por brasileiros. Um exemplo é o Shakhtar, tem 13 brasileiros no elenco, alguns deles aí bem conhecidos aí do torcedor brasileiro, inclusive um ex-jogador do Flamengo, Alan Patrick, está lá. Mas vamos ver quem são os outros aqui. Bom, tem o ex-santista Júnior Moraes, eu confesso que não me recordo muito bem dele. Deixa eu ver, falar o nome dos outros, os outros mais conhecidos. O Pedrinho, ex-Corinthians, ex-Benfica, está jogando também no campeonato ucraniano, então esse é um atacante importante, com nome, com de repente experiência internacional, né, com agora já mais maduro. Temos aí o David Neres, muita gente falou, pô, o Flamengo poderia tentar o David Neres que já rodou na Europa, né, que tem uma experiência, que é um jogador jovem, de repente se encaixaria muito bem, jogaria pelo lado direito. Eu trouxe as informações do David Neres aqui pra gente. O Alan Patrick que eu falei, eu também peguei as informações do Alan Patrick, tem muito rubro-negro que tem saudade desse atleta no clube. O Marlon, ex-Fluminense, não sei se vocês se recordam desse, entre outros. Então os outros já são mais desconhecidos. E aí eu trouxe a informação, eu foquei em dois aí que eu acho que poderiam se encaixar nesse elenco. Um é o David Neres, o outro o próprio Alan Patrick, e vou trazer as informações aqui para vocês. Então eu vou olhando aqui um pouquinho para a tela do computador, mas vocês me deem essa licença só para eu ler um pouquinho as informações e facilitar aqui a nossa comunicação. Bom, o Alan Patrick é um jogador que passou com um razoável... foi bem no Flamengo, eu posso dizer assim. Bastante gente tem saudade dele. Ele até estava voltando de uma lesão na época que chegou ao Flamengo, demorou um pouquinho a engrenar, estava um pouco lento, mas é um jogador de bastante qualidade, saída de bola, ele conseguia reter a bola em um momento em que o Flamengo tinha um elenco bem fraco ainda, não era o elenco que se imaginava, a torcida acreditava naquele momento que já tinha um timaço. Hoje a gente vê que não, que tinham muitas peças bem abaixo do que deveria ter, da grandeza do Flamengo. E o Alan Patrick destoava desses caras. Ele era um bom, excelente jogador, tanto que está na Europa, tem uma carreira estabelecida por lá. O Alan Patrick hoje é avaliado pelo site Transfer Market, que é o site especializado nesse tipo de avaliação de jogador, em 7 milhões de euros. Ele tem contrato até 2025 com o Shakhtar. Então é um contrato longo, ele tem ainda um alto valor de mercado. Ele que tem 1,77 m e 30 anos, então não é um jogador jovem. Eu acho que esse jogador ele poderia chegar para compor um elenco, com a quantidade de convocações, principalmente as convocações dos meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ele de repente poderia ser um meia de composição de elenco. Acho que titular ele não tem condição de brigar por posição. Um outro jogador e aí que se falou bastante, eu acho que esse cairia como uma luva ao Flamengo, principalmente porque o lado direito ainda está bem em aberto aí, em discussão quem vai ser o jogador que vai jogar ali pelo lado direito. A gente está vendo jogar um revezamento entre Mateuzinho e Rodinei. E eu acho que ele poderia se encaixar ali de alguma maneira, claro, com menos funções defensivas. Aí o Flamengo precisaria se reorganizar. Ele que é um canhoto e joga pela direita, prefere jogar assim pela direita. Isso não é muito o que o Paulo Sousa gosta de trabalhar. O Paulo Sousa tem colocado jogadores canhotos do lado esquerdo e destros do lado direito para ter amplitude no campo, fazer com que esses caras cheguem ao fundo e consigam tabelar para o meio, ao invés de ir para o meio para finalizar. Mas, com certeza, se chegasse, seria uma grande peça, e aí seria trabalho do Paulo Sousa para organizar esses caras dentro de campo. Esse, na minha opinião, chegaria para ser titular,
principalmente porque é um jovem jogador, ele tem 1,76 m, tem 24 anos, então ele ainda está em ascensão na carreira, é bem provável, ele já é um jogador maduro, rodado na Europa, foi um jogador que evoluiu muito do ponto de vista defensivo na Europa. Antes ele era bem fraquinho, no São Paulo não marcava ninguém, e agora ele se tornou um outro jogador, está mais forte, mais participativo nos momentos de defesa das equipes. Ele tem passagem pela seleção brasileira, é um jogador importante, né? E ele tem contrato até 2026 com o Shakhtar. A avaliação dele pelo site é de 20 milhões de euros, então a gente percebe que não são jogadores baratos, são jogadores bem caros. O euro ainda, com o preço que está, faz com que a negociação fique praticamente inviável. Não é totalmente inviável, a gente já viu o Flamengo pagar perto disso, mas é bem caro para o clube não está preparado para um tipo de contratação desse impacto agora nesse momento. Aí você pode me perguntar, mas Vinícius, alguns jogadores conseguem rescisão, algum jogador já conseguiu rescisão, porque como é que eles vão disputar algum campeonato com um país em guerra, com bomba caindo? Eles estão bem preocupados. Os jogadores brasileiros estão todos confinados em um hotel, levaram suas famílias, estão bem preocupados, saíram das suas casas porque não sabiam o que poderiam acontecer e estão fazendo um apelo internacional para conseguir sair do país. Será que eles não conseguiriam rescindir os contratos? Então, existem precedentes na FIFA de jogadores que conseguiram se desvencilhar contratualmente dos seus clubes por esse motivo, pelo país estar passando um problema de guerra grave, e esse jogador fica preso de alguma maneira, impedido de exercer sua profissão em um outro país, em um outro local, principalmente jogadores que não são daquela região, né? Então não estão acostumados com esse tipo de conflito, com as discussões que acontecem lá. Então os brasileiros são bem preocupados lá, e existe sim a possibilidade, quando a FIFA decide isso, ela decide também uma compensação financeira a partir de avaliações internas. Então existe uma comissão, forma-se uma comissão da FIFA para avaliar o valor do jogador. Ele reincide unilateralmente com o clube, mas esse clube ele fica garantido por um valor, né, do clube contratante ou de um fundo que a FIFA mantém exatamente para casos desse tipo. Então existe a possibilidade desses brasileiros em algum momento rescindirem esses contratos de forma unilateral com o time. O Shakhtar não tem histórico de facilitar a liberação de qualquer tipo de jogador, então não vai ser fácil, não vai chegar lá e vai liberar, mas existe uma possibilidade e talvez o Flamengo pudesse se movimentar também, não só para reforçar o seu time, isso é uma questão menor no momento, mas também para ajudar esses jogadores, ajudar essas famílias, de repente fazendo com que essa campanha, para que eles possam sair do local, ganhe mais força. Enfim, existem algumas maneiras do Flamengo ajudar. A gente citou, claro, a possibilidade desses jogadores que poderiam chegar de repente até para o elenco do Flamengo, mas também o clube poderia fazer força para ajudar os outros que estão lá e principalmente as famílias também que estão bem preocupadas. Bom, esse foi o vídeo de agora, amanhã a gente traz mais, espero que vocês tenham gostado, já deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão. Valeu!